Olá pessoal, falaremos um pouco aqui sobre a Ásia, alguns aspectos naturais presentes nesse supercontinente, o maior continente da superfície terrestre, ou seja, o continente que abriga um terço das terras emersas, né? Ou seja, melhor dizendo, 30% das terras emersas de todo o planeta Terra, né? E por essa grandiosidade em terras, né, nós vamos observar, destacar alguns pontos, né, como a diversidade do meio natural. Então dá para a gente observar, né, dá para a gente compreender ao analisarmos os mapas, né, o mapa principal do continente asiático, que está lá no livro de vocês, na página 144, né, vocês vão observar diversos tipos de mapa do continente asiático, desde o mapa político, o mapa de clima, o mapa de vegetação e áreas de cultivo, e outros tipos de mapa, como físico, de regionalizações. E aí nós vamos chegar ao entendimento que essa grandiosidade, né, um continente que apresenta regiões em alta latitude, como também regiões em baixa latitude, né, isso vai nos proporcionar a entender a diversidade climática, desde o clima polar ao clima equatorial, clima tropical, né? Ou seja, uma diversidade climática como o equatorial, citado agora há pouco, o tropical, o subtropical, o desértico, o semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio de alta montanha e o polar. Então, o que é que a gente leva a compreender com essa diversidade climática em todo esse continente? O que nos leva a compreender, pessoal, também, é que com essa diversidade climática, lógico também, nós vamos perceber uma variedade, uma rica variedade, né, de paisagens, né? Paisagem formada por diversas formas de vegetais. Então nós vamos observar desde a tundra, né? Desde a formação da tundra em regiões, a tundra, a floresta de conífera, né, localizada em regiões de alta latitude, as estepes e a vegetação de deserto. Nós vamos observar regiões de pouca umidade, florestas temperadas, né, e subtropicais nas médias latitude, como também as florestas equatoriais, né, em regiões de baixas latitude, né, conforme o que nós já observamos também na América do Sul, caso do Brasil, onde se apresenta a maior floresta equatorial do mundo. Então nós vamos também observar esses tipos de formação vegetal no continente asiático. O relevo. O relevo também, pessoal, ele apresenta uma diversidade, né? Planícies, planaltos, certo? Montanhas, né? Montes, como o caso do Monte Everest, onde está o monte mais alto do mundo, com uma altitude superior a 7.000 metros, certo? Então nós vamos observar que o continente asiático, pessoal, ele também apresenta diferentes formas de relevo, né? Com destaque para os extensos e elevados planaltos e as grandes planícies, certo? Um desses planaltos é o Planalto Pamir, denominado também de telhado do mundo. Nós vamos observar que nesse planalto localiza-se a mais de 4.000 metros de altitude. Nós vamos observar também o Planalto do Tibete, né, onde se apresenta a maior cordilheira, né, no caso a cordilheira do Himalaia, certo? Onde tem o pico mais elevado do mundo, que é o pico do Everest. Né? Nós vamos observar as imensas planícies, como a planície da Sibéria, lá no território russo, né? Nós vamos observar a planície indo-gangética, né? E outros mais. E nessas planícies a gente vai observar os cursos dos rios, de alguns rios, o rio Indo,
o rio Ganges, né, ao sul do Planalto do Tibete, né, e as planícies aluviais dos rios Huanghe, né, e o rio Yangtze. Essas planícies, pessoal, elas favorecem ao desenvolvimento da agricultura, né, pela população, proporciona as atividades agrícolas nessas regiões. O continente asiático também, pessoal, apresenta algumas penínsulas e inúmeras ilhas que vale a gente destacar, né? Então, o litoral é bastante recortado, né? A Ásia ela se destaca ainda pelas várias penínsulas, como a Península Anatólia, onde se situa a Turquia, né? A Península Arábica, a Península da Indochina, entre outras. As ilhas são inúmeras, que estão espalhadas por todo o continente. Também é bom a gente destacar alguns arquipélagos com a maior concentração na porção do continente, na porção sudeste do continente, que é o maior arquipélago, né, do mundo, que é a Indonésia, né, composta por 13.700 ilhas. Ok? Como eu já citei alguns rios também, alguns rios que são fundamentais para a prática da agricultura, né? Então, o território asiático ele é cortado por rios de grande extensão, entre os que nascem em terras de altitude elevada, como da Mongólia, dos montes Altai, e correm para o Ártico. Destaca-se o rio Lena, né? O Ob, o Lensei. Vale a gente ressaltar que, devido ao continente asiático apresentar baixas latitudes, como também altas latitudes, alguns desses rios que são caudalosos, né, durante o seu trajeto, no seu trajeto eles estão em alta latitude, o que ocorre no período de inverno, o congelamento de suas águas, né. Vale a gente também falar, pessoal, destacar algumas pressões, né, sobre o meio ambiente. Uma dessas pressões, uma das mais que ganha destaque, é a pressão sobre o Mar do Aral, certo? O Mar do Aral, para aproveitamento de cultivo, de produção agrícola, o que foi que aconteceu? Houve um represamento dos rios que abastecia esse Mar do Aral, né? Os rios Siridária e o Amudária, né? Esses rios foram represados, o que fez com que, com o passar do tempo, né, o Mar do Aral ele secasse, né? Secou, ou seja, ele perdeu, pessoal, ele foi reduzido dos seus 62 mil quilômetros do Mar do Aral, ele foi reduzido a 20 mil por conta dessa ação. Então é uma das maiores pressões sobre o meio ambiente causada pelo ser humano, é essa interferência no Mar do Aral. O uso da terra. Como nós já observamos, pessoal, que o continente asiático ele apresenta uma rica variedade climática, uma rica variedade paisagística no que se diz respeito à vegetação, né? Relevos de diversas formas. Então, há um uso intenso também, um aproveitamento intenso dessas terras, né, de acordo com o fator climático, né? Então, há uma produção de diversas atividades, né? De diversas atividades realizadas pelo homem, condicionada pelo fator climático. Mas vale a gente ressaltar também que, devido ao avanço da tecnologia, essa tecnologia vem sendo imposta em algumas regiões, né? alterando assim os elementos naturais, certo? Regionalização. Nós já observamos, como eu citei agora há pouco, que o continente asiático ele ocupa 30% das terras emersas do globo, né? Então é um supercontinente, continente gigante, né? O que faz com que haja algumas regionalizações. Então, lá no início do percurso, né, ou melhor, lá na página 145, nós
podemos utilizar alguns critérios para regionalização. Primeiro, uma das primeiras formas de regionalizar, no nosso conhecimento aqui sobre o continente asiático, é a regionalização quanto aos tipos de clima. E outra forma de regionalizar o continente asiático é de acordo com a vegetação natural e as áreas de cultivo. Mas vale a gente destacar, pessoal, outra forma principal de nós regionalizarmos o continente asiático de acordo com alguns fatores, claro, geográficos, né? Alguns critérios de ocupação humana, de uso de terra, né? E principalmente com base na localização dos países. Então, assim, se a gente for utilizar esse critério, regionalizar o continente asiático com base na localização dos países, nós vamos ter algumas formas de compreender, de subdividir o continente asiático, que é a Ásia Setentrional, né, aquela região da Rússia, principalmente, Rússia, Japão, né? Nós vamos ter os países do Cáucaso, né, aquelas regiões ali já próximo ali da Ásia Oriental, né, da Ásia Oriental, ou melhor, da Ásia do Oriente Médio, melhor dizendo, né? Nós vamos ter a Ásia Central, né? Ali pegando o norte da China, os países do Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão. Então nós temos aí a Ásia Central. Nós vamos ter a Ásia Meridional, certo? Lá na região da Índia, do Paquistão, certo? Do Nepal, certo? Nós vamos ter a Ásia do Sudeste, onde vai estar a maior concentração de ilhas, ou seja, o maior arquipélago do mundo formado pela Indonésia, né? Essa região ali nós vamos denominá-la de Ásia do Sudeste, Ásia do Sudeste. Nós vamos ter a Ásia Oriental, certo? Nós vamos ter a Ásia, completando a nossa informação, a Ásia Oriental, aquela região ali do Japão, né, da Coreia do Norte, né? Nós vamos ter a Ásia do Oriente Médio ou Ásia Ocidental, aquela região da Arábia Saudita, do Irã, do Kuwait, do Iêmen, né, da Turquia, ok? Então, pessoal, são essas informações que eu queria repassar para vocês relacionadas ao percurso 17, né? São informações mais do conhecimento físico e natural do continente asiático, né? Que vocês devem fundamentar melhor o conhecimento de vocês também lendo, né? Fazendo leitura de todo o percurso. Um abraço e até a próxima.